Pessoal, muito bom dia, né? Bom dia porque é o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas não sei que horas você vai ver. Vamos fazer um vídeo bem caseiro do jeito que a gente costuma fazer aqui para falar sobre algumas atualizações do futebol nacional e mundial. Bom, primeiro eu queria falar dessa rodada, né, do Campeonato Brasileiro, bastante polêmica. Nós tivemos aí a vitória do Palmeiras muito contestada sobre o time do Vitória, a expulsão do zagueiro Kaká, depois logo em seguida do Luan Cândido. O pessoal achando que não era para ter sido expulso e acabou sendo expulso. Depois teve o lance do Maurício do Palmeiras, que ele acerta uma cotovelada que, assim, para muitos não foi muito forte, para muitos o VAR deveria ter chamado também para o árbitro olhar e aí expulsaria também o jogador do Palmeiras. Já vou começar falando minha opinião. Eu acho que o lance do Kaká, eu expulsaria também. Porque assim, né, sem contar que era o último homem ali, né? Não era literalmente o último homem, mas estava caminhando em direção para o gol. Foi uma entrada bastante perigosa. Eu acho que se o John Arias estivesse com o pé fixado no chão, né, com o pé no chão, poderia até prejudicar ele mal e ele sofreu uma lesão, né? Foi uma pegada alta. Muita gente não conseguiu identificar isso muito bem no replay. Agora o que se discute é o critério. Eu acho que o critério tem que ser aplicado, por exemplo, na entrada, na cotovelada do Maurício. Eu acho que não foi tão forte, mas eu acho que poderia ter chamado no VAR, já que ele estava usando esse critério desde o início, né? Enfim, acho que o que está acontecendo é que o VAR ele continua querendo ser protagonista dos jogos de futebol aqui no Brasil, né? Ontem eu estava acompanhando um jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, teve uma cotovelada também que não foi nada. Então, tipo assim, não foi nada, o VAR não deu recomendação para o árbitro olhar. Nós tivemos um pênalti que estava me lembrando ontem contra o Santos também, Chapecoense, que eu não achei pênalti, ninguém achou pênalti, porque de fato não foi, né? Tem que ser muito cara de pau para achar aquilo lá pênalti, e o VAR não deu a recomendação para o árbitro, porque ele estava muito próximo do lance, então confiou na marcação do juiz. Enfim, Palmeiras segue líder, agora com 8 pontos de vantagem para cima do Flamengo. O Flamengo que empatou mais uma vez com o Internacional. O torcedor do Flamengo está muito com medo, né? Meio com medo de como será o próximo mês aí de agosto do Flamengo. O Flamengo que está eliminado da Copa do Brasil, mas tem a Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro para tentar concorrer. É um time muito caro, um time que tem bastante jogadores de nível técnico alto, com condições de conquistar os títulos, vem sendo top aqui no Brasil com o Palmeiras, e ver o Palmeiras se distanciar com 8 pontos de vantagem. O Flamengo tem um jogo a menos, mas eu acho que essa vantagem do Palmeiras é importante e o Flamengo precisa desempenhar mais. Eu acho que o time do Flamengo, de Leonardo Jardim, não deu a encaixada que precisa, né? Eu acho que o time tem que ter um pouco mais de intensidade, e aí esse estilo de jogo dele, como o Flamengo desenvolve o futebol atualmente, nós vimos isso contra o São Paulo, vimos isso contra o Internacional também. É um time que pegou 2 adversários que dava para ganhar. O Internacional não vive grande momento, o São Paulo a mesma coisa, e acabou não conseguindo vencer nenhum dos dois, empatou os 2 jogos, e aí vai seguir nessa luta aí atrás do Palmeiras, né? Muito discutível a situação atual do Flamengo, mas a expectativa dos torcedores, né, dos torcedores do Flamengo é para que melhore. O Flamengo não joga esse final de semana, porque esse final de semana é final de semana de Copa do Brasil, e pega o Cruzeiro na Libertadores. E aí que tá, foi importantíssimo contra o Cruzeiro, né, para o Flamengo conseguir essa classificação aí e seguir em frente na Libertadores, senão com a eliminação terá uma temporada muito complicada. E o clube pensa em reforços ainda, né, especula-se Almada, Luiz Henrique, outros grandes jogadores caros que podem chegar no elenco. Então é importante que o time possa seguir em frente, até para ir arrecadando rendas, né, de estádio, de premiações, para que possa, né, pagar, né, suprir esse elenco tão caro que é o time do Flamengo. Bom, vou falar sobre outras partidas aqui, mas antes a gente vai dar uma olhada em como está a tabela. Nós tivemos jogos na quarta e quinta-feira, né? Ontem nós tivemos 2 jogos também, Coritiba e Cruzeiro, Corinthians e Atlético Paranaense, e tivemos alguns jogos adiados, né? Chapecoense e Vasco foi adiado, depois o Vasco jogou contra o Independente Medellín na Sul-Americana, se classificou vencendo de 1-0 no São Januário, né? O Vasco que vivia um momento ruim também, teve muita dificuldade para vencer o jogo, mas conseguiu passar por 1-0 depois de ter empatado 1-1 fora de casa
Atlético Mineiro e Bragantino também foi adiado, os dois times não jogaram essa rodada Brasileirão, São Paulo e Santos, que seria o clássico, e Botafogo e Grêmio, que não jogaram também, porque o Grêmio foi eliminado para o time do Bolívar. Já vou aproveitar que eu falei do Grêmio. A situação do Grêmio é muito ruim, né? O Grêmio conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom com o Bolívar fora de casa, na altitude, empatando o jogo de 2-2. O TT jogando muita bola, o ponta deles, enfim, o Grêmio teve a oportunidade de sair de lá com empate, tá? O Zé Namorado perdeu um gol debaixo do gol, por exemplo, acabou perdendo o jogo por 3-2 fora de casa na altitude, e aí você espera que o Grêmio dentro de casa possa jogar um futebol parecido, um futebol que vai chamar a atenção do torcedor e queria conseguir o placar, mas não foi isso que aconteceu. O Grêmio tomou o gol de Aspirilha, jogador colombiano, né, um dos contratados aí do time do Bolívar que segue em frente na Sul-Americana, e o Grêmio eliminado. O Grêmio caiu na Sul-Americana e já está fora. Situação muito complicada do Grêmio, que também vive péssimo momento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não consegue montar bons times, né? Os dois times do Sul mal, né? Na verdade, o Grêmio Internacional, né, os dois tradicionais aí do Rio Grande do Sul, não fazendo uma boa campanha na temporada até aqui. O Fluminense também jogou. Tivemos Fluminense e Bahia, os dois times que finalizam muito no Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, são os top 5 ali dos times que mais finalizam na competição. E aí nós tivemos um 0-0 que não acontecia há muito tempo. Não vou lembrar exatamente há quanto tempo agora, mas assim, é um confronto que costuma sair bastante gols. Fluminense e Bahia, dessa vez ficou 0-0. Muito pela incapacidade do time do Fluminense também, né? O Hulk perdeu um gol debaixo do gol, né? Teve uma outra oportunidade muito clara com o Canóbio também, que o Fluminense não conseguiu converter. Então, assim, oportunidades nós tivemos, né? E eu acho que as mais claras ficam pelo lado do Fluminense, que não conseguiu fazer o gol. O Fluminense do Zubeldia chega a 3 empates consecutivos. Engraçado que é a mesma situação do Bahia. O Bahia havia empatado os outros 2 jogos e empatou dessa vez com o Fluminense. Então os dois times estão assim, empatando, né? 3 empates consecutivos. E aí nós temos amanhã o clássico carioca, Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. A chance do Fluminense vencer um jogo novamente, voltar a vencer um jogo novamente, né? O Vasco chega mais pressionado, eu acredito, né? Um time que está na zona do rebaixamento, então tem outros motivos para se preocupar. O Fluminense, apesar desses empates consecutivos, ainda ocupa a 4ª colocação, né? O Red Bull Bragantino não conseguiu vencer, enfim. A expectativa é que tenhamos um jogo interessante por parte do Fluminense, porém com os desfalques na zaga. O Fluminense chega para essa partida sem zagueiros, podemos dizer assim, né? Ignácio e o Rabelo farão a dupla de zaga, né, nesse jogo. 2 jogadores que não tem um ritmo constante de jogo quase não joga, não. O Ignácio até mais, muito mais que o Igor Rabelo, né, que entrou bem contra o Bahia, até bem seguro, eu achei, mas aí ele vai ter o grande teste dele no Fluminense até agora, que ele não vinha tendo, né, oportunidades, e agora caiu a oportunidade para ele, né? Então eu acho que o jogador que gosta de jogo grande tem que aproveitar esse tipo de momento, né? Eu acredito que ele vive num time que ele é uma das últimas opções para entrar, essa situação do Igor Rabelo, e aí ele tem essa oportunidade de ser titular num clássico, né? Um clássico que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. É importante que você desempenhe bem, que você mostre bastante segurança, né? E aí você começa a ganhar moral no time. Espero que o Igor Rabelo faça uma partida nesse nível aí, né? Mas a gente sabe que pode ser complicado, mas vamos ver como que ele vai ser. Bom, o ataque do Vasco o Vasco, na verdade, costuma dar muito trabalho pro Fluminense, né? Um time que costuma complicar o caminho do Fluminense, né? Chega aí para esse jogo com uma dificuldade para fazer gol também, o time do Vasco. O time do Vasco é o que mais finaliza no Brasileirão e um dos que tá no rebaixamento, né? Então aí você percebe que o time não é muito eficiente na hora de acertar o alvo, na hora de fazer o gol, né? Temos aí também Viveiros como artilheiro, falando sobre os artilheiros da competição agora, do Campeonato Brasileiro. Viveiros com 12 gols, Pedro com 12 gols, Carlos Vinícius, que não tem a situação dele resolvida no Grêmio ainda, né? Tinha uma cláusula de renovação que o clube achou que teria, mas aí não teve essa cláusula ainda. O Grêmio está tentando acertar isso para renovar com o jogador, né? São os 3 principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Acho que vale a pena a gente falar também sobre a questão que aconteceu
do Gabriel Peck, né? Aquele lance do Gabriel Peck com o zagueiro do Internacional. E aí o STJD deu algumas definições, né, de suspensão, uma punição para o Vitor Gabriel. Teve, inclusive, a defesa usou até um áudio falso, né, que é totalmente bizarro no julgamento. Mas eu quero focar aqui não na ineficiência do Internacional e da defesa do jogador, mas falar sobre como ficou, né? Porque o jogador pediu perdão, o Vitor Gabriel, enfim, o que não justifica o erro que ele cometeu. Acho que o jogador precisa ser punido quando ele faz aquele... tem uma entrada daquela, ele precisa assumir a responsabilidade, ele prejudicou o jogador, prejudicou a carreira de um jogador que tinha acabado de chegar no Internacional, no Cruzeiro, para fazer uma temporada, e aí vai ficar meses fora. Agora a punição que é discutível, né? Punição que é discutível, porque tem um prazo aí de 6 meses, mas ele vai poder voltar a treinar, né, nesse prazo de 6 meses, ou até que o Gabriel Peck volte aos gramados. Eu acho que uma punição não pode ser baseada na contusão de outro atleta, na recuperação de outro atleta. Nós tivemos um caso parecido na Copa do Mundo, numa partida entre Catar e Canadá, que aí o jogador do Catar acerta um jogador de Canadá e aí ele quebra a perna. Nem foi uma entrada tão violenta assim, mas o jogador, enfim, quebrou a perna e vai ficar fora por um bom tempo. E aí eu acho que o caminho não é esse. Acho que a punição precisa ser baseada somente no número de jogos, né? Haver uma discussão aí para definir isso. E não precisa ser baseada no tempo de recuperação do atleta. Eu postei um vídeo falando sobre a situação do Vinícius Júnior no Real Madrid, né, que tinha o interesse do Arsenal, e aí essa história está tendo várias reviravoltas, né, na janela de transferência, é um dos assuntos mais comentados da janela do futebol internacional. E aí tinha uma informação que o Real Madrid divulgou, o Real Madrid assim, né, fontes divulgaram que o Real Madrid tinha a intenção de permanecer com o Vinícius Júnior no elenco. E aí o que acontece? Até aí tudo bem, todo mundo, o Arsenal então vai sair da jogada, acho que não tem mais interesse, né? Até que saímos uma informação agora há pouco que o Real Madrid deu um último ultimato para Vinícius Júnior: renovar o seu contrato ou ser negociado nessa janela. O Real Madrid comunicou aos representantes do atacante brasileiro que a proposta será apresentada, que foi apresentada é a última e que não haverá novas rodadas de negociação ou aumento salarial. Ou seja, o Real Madrid tentou renovar com ele antes, ele pediu outros valores, o Real Madrid fez o que pôde, mas não chegou no pedido do Vinícius Júnior. Agora eles falaram, seguinte, a gente vai te oferecer isso aqui, proposta na mesa, você vai aceitar ou você não vai aceitar? Essa é a questão e a gente vai ver, mas é um tipo de negociação que pode mudar o tempo todo, então a gente tem que ficar sempre de olho nas novas informações que vão saindo. Vinícius Júnior, que pra mim está sendo inimigo do protagonismo, eu iria muito pro Arsenal, eu acho que um jogador que já provou que tem potencial, que ele provou no Real Madrid, né? Acho que está na hora de você viver outras experiências, né? Ainda mais ele que é um cara que está no time que a gente teve a contratação do Spi agora, uma jovem promessa, o Diomandé também deve estar chegando, o Mbappé, que é o principal jogador do time, também é um cara que divide muito protagonismo com o Vinícius Júnior. Então assim, eu acho que no Arsenal, além dele jogar numa liga mais competitiva do que a Liga Espanhola, né? E o Arsenal se mostrou um time que pode brigar de novo por uma Champions League, afinal, o atual finalista, perdeu temporada passada para o PSG, então acho que é uma boa escolha, seria uma boa escolha ele ir para o Arsenal. Real Madrid deixou claro para os agentes de Vinícius Júnior que queremos que ele fique, se ele não renovar, ele será vendido, se ele não for vendido e não renovar, terá menos tempo de jogo. Teve isso ainda, né? Essa notícia aí foi divulgada pelo Marca. Tá? Então, tipo assim, a gente está contratando e estamos avisando, né? Se ele não for vendido e não renovar, terá menos tempo de jogo. Porque eu não sei exatamente quando acaba o contrato do Vinícius Júnior, mas eu sei que é em 2027. Então, tipo assim, o clube ele vai planejar essa temporada para os jogadores que vão permanecer no time, né? E aí o Real Madrid pensa nessa renovação, para que daí, o Vinícius Júnior renovou até, 2029. E aí ele pode contar com o jogador, vai usar o jogador sabendo que fez uma renovação com o jogador que vai continuar no clube pelo menos até 2029. E aí, pelo que eu entendi, o Real Madrid quer priorizar essa temporada jogadores que chegaram, né, jogadores que têm contrato maiores, né? E só mais uma informação aqui da ESPN sobre esse assunto para a gente encerrar, que o Arsenal acredita que tem muitas opções de contratar a Vini, que o Real Madrid não vai colocar obstáculos se o brasileiro quiser sair. Então acho que, pelo que a gente entendeu, pelo que eu disse aqui, a decisão está mesmo
com o Vinícius Júnior. Falar um pouco da Inter de Milão também, né? Dar um hype pro futebol italiano aqui no vídeo. Inter de Milão que anunciou John Stones, zagueiro da seleção Inglaterra, que estava no Manchester City, uma ótima contratação, deixando mais forte essa zaga da Inter de Milão, que já conta com aqui, também ex-Manchester City. O interesse em Romero também, Coutinho Romero é argentino, é alto. A Inter de Milão está priorizando bastante a zaga, né? Depois de uma renovação aí, a Acerbi, que era um zagueiro, já não vai mais participar do elenco do time da Inter de Milão, muito provavelmente, né? Pela sua idade elevada. Bom, vou só falar os jogos da Copa do Brasil, com horários aí, que é a nossa programação de esportes para esse final de semana. O Fluminense e Vasco acontece no Maracanã, os dois jogos vão ser no Maracanã, né? Fluminense e Vasco amanhã às 5h30 no sábado. Amanhã também nós temos Santos e Remo às 9 horas, jogo na Vila Belmiro, primeiro mando do Santos. E no domingo, ainda no sábado às 19h30, nós temos Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro mandante esse jogo. No domingo às 6 horas temos Mirassol e Grêmio. E também no domingo às 4 horas da tarde, Palmeiras e Fortaleza. E Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam às 18h30. Né? A Chapecoense, que já é rebaixada no Brasileirão, tem essa... ainda está na Copa do Brasil, né? Enfim. Essa informação aqui também é que a Copa do Brasil pode ser definitiva para o futuro de Luiz Castro no Grêmio. O Grêmio que encara o Mirassol, ou seja, o técnico já caiu da Sula, tá mal no Brasileiro, e a definição do cargo dele pode ser nessa Copa do Brasil, se ele conseguir desclassificar com o Grêmio. Bom, acho que falamos minutos, né? Deu para dar uma atualizada boa. No mais é isso, até a próxima.